Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Roberta e essa é a aula 10 dos adolescentes. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa esta aula, abençoa os adolescentes, para que possamos juntos aprender mais e mais do caminho certo, Senhor. Esteja conosco, nos abençoando, abençoa a casa de cada um aqui, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa lição é para a tentação eu digo não. E ela vai nos ensinar o que é preciso fazer para resistir às tentações. Então vamos lá? A base bíblica está em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, que fala sobre as tentações de Jesus, no qual Jesus é levado ao deserto pelo diabo, e lá o diabo faz tentações a ele, a Jesus. E Jesus nos ensina como lidar com cada um. Vamos aprender? Diariamente lutamos contra o desejo de fazer o mal e fazemos escolhas, ceder ou resistir às tentações. As tentações, elas aparecem tanto para os adolescentes como para os adultos, e não é diferente. Todas as pessoas do mundo já sofreram tentações. Jesus também sofreu tentação. E como será que ele agiu diante delas? Nessa lição, ele vai nos ensinar a resistir e vencer as tentações. Nessa figura, nós vemos um ratinho de olho num pedacinho de queijo. Só que esse queijo ele está preso a uma ratoeira. E muitas das vezes, as tentações acontecem assim. São formosas diante dos nossos olhos, mas por detrás há um grande perigo. Tentações são todos os pensamentos e desejos que nos incentivam a fazer algo que desagrada a Deus. A tentação não é um pecado. Ela vai se tornar um pecado quando cedemos a ela. A tentação parece muitas vezes como algo bom, algo gostoso, mas que tem consequências gravíssimas, para nós adolescentes. Isso se torna diário, as tentações que o mundo nos oferece, seja na fofoca, dentro da igreja, fofoca na escola, fofoca entre amigos, seja o oferecimento de bebidas alcoólicas, para muitos se torna uma tentação, fotos sensuais também é uma tentação, e não devemos fazer isso, porque isso desagrada a Deus. A tentação, ela não pega só o adolescente. A tentação, ela também vem para crentes fiéis e maduros. Então, todos nós sofremos tentações diariamente. E todos nós temos que resistir a eles diariamente. Sejamos adolescentes, sejamos jovens, crianças, maduros. A primeira tentação que a Bíblia nos ensina é a tentação de Adão e Eva, que também sofreram, sem exceção nenhuma. Jesus sofreu tentações, mas ele nunca pecou. E esse é o segredo que ele vai nos contar hoje, que vamos aprender hoje. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu resistir? Como é que ele nos ensina, adolescentes, a resistir às tentações? Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Isso significa que Deus nos capacita a vencer todas as tentações. Então, quando nós, adolescentes, pedimos ao Senhor que nos dê força, que nos ajude a vencer as tentações, Ele nos ajuda. Quando tentamos passar pelas tentações sozinhos, estamos direcionados ao fracasso, Então, o Senhor é aquele que nos fortalece. Ele nos ajuda com o seu braço forte a vencermos a tentação. E quando vencemos a tentação, somos aprovados, Isto é, que a nossa fé e fidelidade a Deus está sendo fortalecida a cada situação da tentação. Jesus foi uma pessoa que foi tentada em tudo, igual a mim e igual a você, adolescente, mas nunca caiu em tentação. Como que ele fez isso? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos certifica que Jesus não pecou, sofreu tentações, mas não pecou. E a primeira lição que Jesus nos ensina, né, na passagem de Mateus 4, é aquela que diz, não faço, que encontra-se em Mateus 4, versículo 1 e 2, onde Jesus estava no deserto há 40 dias, sem comer, né? Estava com muita fome. Aí o diabo foi lá e foi tentar Jesus, dizendo, ora, você não é o Filho de Deus? É só mandar essas pedras se transformarem em pães. E aí, olha só como o diabo é enganador. Jesus, ele poderia, né? Tinha o poder para transformar as pedras em pães. Por que não fazer isso? Bastaria Jesus dizer uma palavra e a pedra se transformaria em pão. Errado, né? Satanás queria que Jesus pensasse dessa maneira, que usasse o seu poder para satisfazer um desejo pessoal. Mas Jesus, com toda a sabedoria, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos que aqui, que para Jesus ter uma resposta grandiosa em cima do diabo, é porque ele conhecia as escrituras, ele entendia das escrituras. Então nós temos, adolescentes, que aprender com Jesus, a conhecer a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina o que é certo e o que é errado fazer. Então nós, como adolescente, temos que fazer a coisa certa e dizer não a qualquer tentação para fazer algo errado. E esse poder a gente vai ter estudando a Bíblia, tendo comunhão com Deus. Na tentação do não preciso, Jesus nos ensina a seguinte situação. Encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 4, que Jesus mostrou conhecer e confiar na palavra de Deus. O diabo disse a Jesus, você é filho de Deus? Então prove, jogue-se de cima deste telhado para ver se Deus vai mesmo cuidar de você. Né? A gente sabe que Deus prometeu cuidar de seus filhos. Então, o que haveria de errado, né, se Jesus se jogar da parte mais alta desse templo, para que Deus provasse que realmente cumpre suas promessas? Afinal, Satanás citou um versículo da Bíblia que fala exatamente que Deus envia anjos para ajudar os que nele confiam a nunca tropeçar. Mas a intenção de Satanás era distorcer o sentido desse texto. Ele tentou usar a própria Bíblia para enganar Jesus e fazê-lo colocar Deus à prova, para atender um capricho seu. Mas Jesus, com toda a sabedoria, disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como Jesus fez isso? Como que ele deu essa resposta maravilhosa? É porque ele conhecia muito bem a palavra de Deus, né? E sabia o que realmente precisa. Diga, não preciso a qualquer tentação para ter algo que não seja necessário. Não coloque Deus à prova. Na tentação do não quero, que encontra-se em Mateus, capítulo 4, versículo de 8 a 9, encontramos Jesus sofrendo, né, um convite de Satanás dizendo assim, para se tornar rei e ter o mundo aos seus pés, você não precisa sofrer. Há um jeito mais fácil, sem sofrimento. Adore a outro, Deus, e terá tudo. Ou seja, o diabo estava convencendo, né, tentando convencer a Jesus a deixar de adorar ao Deus Altíssimo e adorar a um outro Deus, que as coisas viriam mais fácil, né? Quantas vezes nós, adolescentes, esquecemos de Deus e queremos pular atalhos, né? Queremos conseguir as coisas rápidas, de uma maneira que não agrada a Deus. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Jesus, dentro da sua sabedoria, disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, toda essa sabedoria de Jesus
era porque ele sabia, ele estudava, ele meditava na Bíblia, né? Ele memorizava e obedecia a Bíblia. Então, nós como adolescentes não temos que desejar algo a qualquer preço. Diga sempre não quero a qualquer tentação para seguir um caminho mais fácil, mas errado, a fim de conseguir alguma coisa. Prefira sempre o caminho do Senhor, prefira sempre o caminho estreito, prefira sempre o caminho que a Bíblia nos ensina, porque tudo aquilo que sai da Bíblia, dos caminhos do Senhor, tem a mão de Satanás. Talvez a gente imagine que seremos mais felizes se não estivermos dentro da igreja, teremos mais prazeres, mas são prazeres do mundo. E vai ter um preço, né? Se você deixar, né, virar as costas para Deus e viver um mundo. Então, que a gente possa sempre estar dentro da vontade do Senhor. Amém? E aqui eu separei 7 atitudes para vencer as tentações. Primeiro, adolescente, seja fiel a Deus. Conheça a Deus, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à escola dominical, seja fiel aos ensinamentos, seja fiel aos seus pais, né? Imitar a Jesus. A partir do momento que você tem o conhecimento, como Jesus nos ensinou, nós temos que imitá-lo, porque assim conseguiremos a vitória. Conhecer a verdade é estudar a Bíblia, é saber os caminhos certos, é deixar de fazer os caminhos errados, é não tentar mudar a verdade, saber que a verdade é única e o que passa além da verdade não provém de Deus. Obedecer a Bíblia é você conhecer, é você obedecer, é você querer obedecer e querer fazer a vontade de Deus. Confiar no Senhor sempre. O Senhor é fiel, o Senhor, Ele não mente. Então, no tempo certo, Ele vai te dar a bênção que você precisa. Talvez a bênção não tenha chegado ainda, porque faltou um amadurecimento seu, mas o Senhor está trabalhando em sua vida e no tempo certo, Ele vai te dar a bênção. Resistir ao diabo, ou seja, não imagine que você é tão esperto quanto o diabo e você não vai cair nas tentações. Fuja dele. O diabo nunca brinca de ser diabo. Então ele vai tentar convencê-lo, vai tentar derrubá-lo. Ele não tem outra intenção a não ser derrubar a tua vida, destruir a tua vida, fazer você passar vergonha na frente de outros adolescentes. Então, resista ao diabo, fuja dele, não fique perto dele. Você não precisa ter amizade com as coisas que não agradam a Deus para fazer parte de um grupinho. Seja diferente, preocupe-se em agradar unicamente a Deus, primeiramente a Deus. E deixe tudo na mão dele, que no tempo certo ele vai te abençoar. E fazer o que é certo. Como é que eu faço isso? Aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo da escola dominical, revendo as aulas anteriores, dos livros anteriores, e tendo todo esse ensinamento claro, vivo em tua mente. Em todas as suas ações que você vai fazer em sua vida, você pensa, como é que Jesus agiria nessa circunstância? Será que ele vai se agradar? Será que o Senhor... Imagina assim, que Jesus está ao seu lado, né? Sempre. E você pensa antes de qualquer ação, será que Jesus vai se agradar dessa minha ação, dessa minha fala, dessa minha amizade? O que Jesus pensaria de mim ao me ver fazendo tal coisa? Então, todas essas atitudes vão nos ajudar a vencer as tentações. Basta apenas que a gente se discipline, né? E decida imitar a Jesus. Eu agradeço pela aula 10. Essa figura nos ensina que nós estamos no caminho e esse caminho nos leva a Jesus. Temos que sempre nos esforçar a servir ao Senhor Jesus, através das aulas dominical, ouvindo o nosso pastor, obedecendo ele, honrando ele sempre, porque o Senhor colocou o nosso pastor à frente da igreja para estar nos ensinando. Então, temos que honrá-lo, temos que guardar aquilo que ele fala, né? E colocarmos em prática em nossas vidas. E aí sim, seremos adolescentes vitoriosos na presença de Deus. Amém?